Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria quero acolhê-lo para a meditação da liturgia da palavra do 26º domingo do tempo comum do ano A. Neste domingo a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Trata-se da parábola dos dois filhos. Um pai tinha dois filhos, se aproxima do primeiro e pede que ele vá trabalhar na sua vinha. O filho diz que não vai e depois se arrepende e faz a vontade do pai. O pai se aproxima do segundo, faz o mesmo pedido. O filho diz que atenderá, mas fica acomodado e não cumpre com a sua palavra e não faz a vontade do pai. Diante disso, Jesus pergunta aos seus interlocutores: qual dos dois fez a vontade do pai? Os interlocutores respondem que certamente foi o primeiro. O primeiro que disse que não ia, mas depois se arrependeu. E por isso Jesus diz que certamente as prostitutas e os cobradores de impostos precederão no reino dos céus aqueles fariseus e aqueles sacerdotes que se arrogavam de cumprir a lei de Deus, mas apenas exteriormente, apenas de boca, apenas com a palavra. Esta parábola do Evangelho nos leva à meditação da responsabilidade pessoal na nossa salvação. Santo Agostinho nos diz que o Deus que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. Existe uma responsabilidade pessoal para que a nossa salvação se efetive na nossa própria vida. Porém, esta responsabilidade ela é fruto de uma adesão livre. Ela é fruto do nosso livre-arbítrio, do exercício da nossa liberdade em que ela adere a Deus. Na verdade, a salvação não é uma conquista nossa, por méritos nossos. A salvação é um dom gratuito oferecido por Deus ao homem. Mas o homem é livre para escolher a esse dom ou rejeitá-lo. E a resposta ao dom salvífico de Deus, ela não é uma resposta feita de palavras. Ela é, antes de tudo, uma resposta existencial. É uma resposta com toda a nossa vida. Se de fato aderimos à salvação que Deus nos concedeu, nos conferiu, nós devemos viver como salvos. Por isso, as palavras, elas podem serem vazias. As palavras podem não significar nada se as nossas atitudes não concordam com aquilo que falamos. Então, Jesus no Evangelho, ele nos exorta dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os judeus, com quem Jesus dialoga, eles confiavam no seu passado, nas promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel, na eleição de Deus, e esperavam que a vinda do Messias fosse apenas corroborar esta prerrogativa que eles já tinham de serem o povo eleito. Porém, Jesus, quando vem, mostra que a salvação não é algo que está arraigado no passado, mas na resposta atual de cada um. Não está arraigado nem no passado do povo, de uma tradição que eles receberam, nem no passado pessoal. De fato, ninguém na vida está condicionado irremediavelmente pelo seu passado. Existem pessoas más, pecadoras, que podem se arrepender, mudar de vida e entrar para o caminho do Senhor. Mas também existem pessoas boas, religiosas, que podem se perverter e também aderir às obras más. Por isso, São Paulo, numa das suas cartas, nos exorta: aquele que está de pé, que se cuide para não cair. Portanto, a resposta à salvação dada por Deus é uma tarefa pessoal e se demonstra claramente também nas atitudes pessoais que cada um assume diante de Deus. Não são prerrogativas do passado, não são o apoio numa tradição pura e simplesmente, não são apenas as nossas palavras que irão nos salvar, mas a nossa atitude e a nossa resposta concreta a cada dia diante de Deus. A parábola também nos mostra que a salvação não está confinada a alguns. Deus oferece esta salvação
a todos os filhos. E Deus chama a cada um dos filhos a colaborarem com Ele nesta obra da salvação. A gente pode também voltar na parábola do domingo passado, em que o patrão chama vários funcionários nas diversas horas do dia para irem trabalhar na sua vinha. Todos são chamados. O Senhor quer salvar a todos. Existe um desígnio universal de salvação. Aqui também os dois filhos são convocados. O pai apela a eles para que eles colaborem com ele e vão trabalhar na sua vinha e colaborem com a sua salvação. Porém, a resposta a isso é livre. Cada um é livre para aderir ou não a essa salvação. Nesse sentido, aprofundando mais nesse tema da nossa liberdade de adesão, eu gostaria de citar dois pensamentos, dois pensadores. O primeiro é Charles de Péguy, um pensador e poeta católico, e a outra é Santa Edith Stein, uma grande filósofa também, mártir que morreu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O Charles de Péguy diz o seguinte, falando aqui em primeira pessoa, como se estivesse o próprio Deus falando. Eu quis esta liberdade, criei a liberdade. A liberdade desta criatura é o mais belo reflexo no mundo da liberdade do Criador. O que seria de uma salvação que não fosse livre? Ser amado livremente é algo incomensurável, não tem preço. É certamente a minha invenção mais linda. O Deus que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. O Deus que nos criou sem nós quer contar com a nossa resposta de amor. Ele nos amou e nos criou. E agora Ele quer que nós, por gratidão, lhe amemos também. E esta é a verdadeira virtude de um filho. Enquanto o filho ainda não é consciente da sua filiação, eu digo que a virtude própria de um filho é a obediência. Mas depois que um filho tem consciência da sua filiação, tem consciência de quem é o seu pai, a virtude própria de um filho é a virtude da gratidão. Por isso, nós somos chamados a amar a Deus como uma resposta a um amor que já nos foi comunicado, e por isso nós aderimos a esta salvação, dando também a Deus a nossa resposta de amor, fruto de uma gratidão do coração de quem reconheceu que Deus fez tudo por si. E agora cito Santa Edith Stein. No seu livro A Ciência da Cruz, em que ela comenta o pensamento místico de São João da Cruz, Santa Edith Stein ela diz o seguinte: o direito de autodeterminação é propriedade inalienável da alma. Trata-se do grande mistério da liberdade pessoal, que é respeitado até pelo próprio Deus. Apenas pela oferta generosa de amor por parte dos espíritos criados é que Deus quer dominá-los. Ele conhece os pensamentos do coração, penetra os mais profundos abismos da alma, onde nem ela pode penetrar sem iluminação divina. Entretanto, Deus não quer dela se apoderar sem que ela o consinta. Por outro lado, fará tudo para conseguir a livre entrega da vontade da alma a Ele, como presente de amor, a fim de conduzi-la à união beatífica. E para conseguir nos atrair para Ele, e se fazer de tudo para nos atrair para Ele, nos foi demonstrado em Jesus Cristo, que foi até as últimas consequências no seu amor pelo mundo, cumpriu fielmente a vontade do Pai. Este Evangelho nos apresenta a história de dois filhos, de duas formas de responder, de duas formas de usar a própria liberdade, de duas formas de viver a própria vida. Uma assumindo o próprio erro e assumindo a própria responsabilidade, a outra não sendo sincero e vivendo na comodidade, no comodismo e vivendo na falsidade, na ilusão e no auto-engano. A primeira realidade que este Evangelho nos mostra é do pecador que se arrepende, cumpre a vontade de Deus. Ele usa mal a sua liberdade, mas assume o seu erro, o repara, e aqui nós vemos uma sinceridade de coração. O segundo, o filho que se compromete, mas não entrega o que prometeu e fica parado no seu orgulho.
Mas, além desses dois filhos, existe um terceiro filho implícito no Evangelho. O Evangelho, na verdade, nos fala de 3 filhos. Mas, se nós olharmos na letra do Evangelho, está lá escrito 2 filhos. Mas existe um terceiro filho, que é o filho que está contando a parábola. O terceiro filho é Jesus, o Filho unigênito de Deus, aquele que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai e que tem uma conformação da sua vida inteiramente com esta vontade divina. Por isso Jesus no Evangelho de São João nos diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E a carta aos Hebreus, ao apresentar o mistério da encarnação num diálogo entre o Pai e o Filho, expressa isso de maneira belíssima no capítulo 10 e diz: este, o Filho, ao entrar no mundo diz: eis que venho para fazer vossa vontade, ó Senhor. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele nos fala de Cristo, que sempre foi sim. Cristo que sempre respondeu sim. Respondeu sim e cumpriu com a sua palavra. No Evangelho nós temos um filho que diz não e depois repara o mau uso da sua liberdade. Nós temos um filho que diz sim, mas não cumpre. Jesus é aquele que diz sim e cumpre plenamente aquilo que ele prometeu. Então São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Deus é testemunha de que quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu vos temos anunciado, não foi sim e depois não, mas sempre sim. Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por ele que nós dizemos amém à glória de Deus. Este sim de Jesus não foi apenas uma palavra que Jesus disse, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, mas foi uma obra concreta, foi a entrega de vida, foi a obra da nossa salvação. Em Jesus, de fato, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus encarna a palavra de obediência ao Pai, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, como nos diz belíssimamente São Paulo na segunda leitura deste domingo. Jesus, então, é a palavra encarnada, é a palavra dita e vivida, é a palavra que, ao mesmo tempo, não é só uma palavra, não são fonemas, mas a palavra que é uma ação, que se transforma em vida concreta, em vida doada. Jesus, sendo Deus, nos ensina o fundamento da nossa obediência e da nossa adesão à vontade do Pai, através da sua humildade. Ele se abaixou para nos salvar. Nós queremos nos salvar nos valendo das prerrogativas que não temos. Dizemos sim a Deus para sair bem na foto, para ficarmos assim em paz com a nossa consciência, mas maquiando a nossa consciência, mas não realizamos de fato a sua vontade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a vida cristã deve medir-se continuamente pelo terceiro filho, que é Cristo. É Ele que nos mostra o caminho de obediência a Deus e é Ele que nos mostra como que nós devemos corresponder à nossa salvação. Porque Ele, o autor da nossa salvação, nos mostra como nós devemos aderir também a esta salvação. Por isso, concluo com o pensamento de São Paulo, na segunda leitura, em que ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele é a terceira via, ele é o terceiro filho que nos ensina a fazer a vontade do Pai de maneira plena, de maneira total, e ele é sempre o nosso modelo, a nossa referência, ele é sempre nosso Senhor. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.